Chegou o dia tão aguardado. Finalmente, depois de mais de 20 mil pedidos... Tá bom, não foram tantos. Estamos aqui para falar para vocês quais são esses skills que um programador back-end deve ter. Oi, CDF, eu sou a Vanessa Weber. Eu sou o Gabriel Frois e para matar a curiosidade dos que não sabem, CDF é a forma carinhosa de chamar os nossos código fonters. Preparamos com muito carinho para vocês quais são as skills que acreditamos serem necessários para ser um bom desenvolvedor back-end. E para isso é preciso contextualizar um pouco o que é ser um back-end developer. Até porque esse é um termo que durante um tempo, acredite ou não, vai se transformando. Para começarmos, é preciso definir que o termo back-end foi criado justamente para diferenciar do tipo de trabalho que faz o programador front-end. Esses dois termos foram criados para diferenciar as tecnologias de desenvolvimento utilizadas na internet, uma vez que os sistemas para web geralmente utilizam tecnologias que rodam no navegador, no client-side, ou seja, front-end, e os que rodam no lado servidor, ou seja, server-side, que é o código back-end. E ainda há uma terceira vertente conhecida como full stack, que é a aglutinação criada para os desenvolvedores especializados, tanto no back quanto no front-end. Uma certa controvérsia nesse termo sobre se é possível ou não ser um full stack super competente, uma vez que há muitas tecnologias envolvidas nessas áreas. Mas isso vamos deixar para explorar em um outro vídeo, sem treta. Nesse vídeo vamos citar muitos termos e siglas que são utilizados na rotina de um programador back-end. Por isso mesmo nós criamos uma playlist especial de vídeos que já temos sobre alguns desses assuntos para você ir maratonando, mas depois desse vídeo, beleza? O link tá aí na descrição. Então, pessoal, não podemos deixar de destacar para vocês que esse vídeo é um oferecimento da nossa parceirona aqui do canal, a HostGator. Por isso mesmo nós temos um link especial, é o primeiro que tá aí na descrição do vídeo. E fique ligado que eles também estão com vagas abertas. Então, se você quer trabalhar numa empresa incrível, clique no link de vagas que também está aqui na descrição do vídeo. E você também pode acompanhar o Snap lá nas redes sociais. Para falta de site, HostGator. Então, vamos começar dizendo que uma skill essencial para um programador back-end é conhecer bem uma linguagem, seus paradigmas e também algum framework para back-end. Esse é o primeiro passo. Na verdade, não achamos que é necessário ser PhD em framework de início, até porque eles estão sempre aí sendo criados e também evoluindo, e pode acabar atrapalhando no estudo da própria linguagem. Ou seja, estude primeiro a linguagem e os paradigmas dela, para depois começar a estudar um framework. Só para não deixar ninguém boiando no que estamos falando, vamos citar como principais linguagens atuais para back-end o Java, PHP, o Python, Ruby, C# do .NET e, por incrível que possa parecer, o nosso JavaScript através do Node.js, além de muitas outras. Já os paradigmas de programação mais utilizados são o orientação a objetos e o funcional, que vem ganhando muita força. Exatamente. Muitas das linguagens que citamos já são multiparadigmas, então já é possível misturar os conceitos durante a programação. E por fim, os amados frameworks. Sem dúvida, eles são um dos motivos pelo qual o desenvolvimento de sistemas estão cada vez mais rápido e eficiente. Sem eles, a vida seria mais triste e melancólica. Por isso mesmo, temos um vídeo todinho dedicados a explicar quem são esses frameworks e como funcionam. Mas vamos citar aqui alguns dos mais conhecidos frameworks atuais, como o Laravel, o CodeIgniter, o Symfony, o Zend, o CakePHP, que são os mais conhecidos para a linguagem PHP. Temos também o Ruby on Rails, o Hanami, Sinatra, Cuba, Nancy e muitos outros para a linguagem Ruby. Para Java são muitos frameworks legais, como o Struts, o Hibernate, o Spring MVC, o Grails, o GWT, que é o Google Web Toolkit, o Vaadin e por aí vai. Fora isso, Python, C# e muitas outras linguagens back-end possuem diversos frameworks bem interessantes que valem a pena conhecer. Então, pessoal, deu para ter uma noção em como os frameworks são muito importantes para a área de desenvolvimento. Mas uma dica que damos é: namore muito um framework, mas nunca case com ele. Pois é, nesse caso, somente neste caso, ser um pouquinho promíscuo não é tão ruim, viu? Mas só nesse, viu? Escutou, né? Aproveitamos então para convidar vocês a se inscrever aqui no canal e se tornar um dos nossos CDFs. Isso ajuda muito a gente a fazer o canal crescer e continuar produzindo esses vídeos aqui para vocês. O like e um comentáriozinho também são muito bem-vindos.
Muito obrigado de coração e pela força, galera. Uma outra skill que muitos desenvolvedores back-end têm certo receio de estudar é banco de dados. É bem verdade que não é em toda a equipe que o desenvolvedor back-end é responsável pela definição e estrutura do banco de dados. Mas a realidade é dura e precisamos dizer aqui, que conhecer bem e saber trabalhar com banco de dados SQL e também o NoSQL são parte importante desse trabalho. Pois é, não vamos tampar o sol com a peneira. Criar triggers, índices, procedures e muitas vezes fazer tuning em banco de dados SQL fazem sim parte de um trabalho do desenvolvedor back-end. Não podemos negar que dependendo aí do framework escolhido, as coisas acabam ficando um pouco mais fáceis na hora de desenvolver, principalmente na criação de queries para o banco de dados. Mas isso vai depender muito do nível de complexidade que o sistema vai ter. Os bancos de dados mais utilizados hoje em dia nessa área são o MySQL, SQL Server e o Oracle para os bancos de dados relacionais. Para o NoSQL temos o MongoDB, o Cassandra, o HBase, o DynamoDB da Amazon e também o Redis. E o Redis é algo bem interessante, pois além de ser um banco de dados do tipo chave-valor, ele atua em memória, sendo uma excelente solução para mecanismos de cache das aplicações, assim como o Memcached e o Vermis. Então, pessoal, deu para perceber que juntar SQL, NoSQL e também mecanismos de cache são essenciais para formar um back-end developer de respeito. A próxima skill definitivamente não é obrigatória, mas nós dois, como desenvolvedores back-end, já precisamos muito nos virar nas configurações e administração do ambiente de hospedagem. Esse tipo de skill, com certeza, leva o profissional back-end a um nível mais alto. É um diferencial importante. Por mais que em uma equipe exista um profissional de infra, a cultura DevOps está aí presente nas empresas. Exatamente. Procure não se limitar nessa área só porque existe uma outra pessoa, como um engenheiro de software, por exemplo, para fazer esse trabalho. Conhecer e saber o que acontece no ambiente de execução dos sistemas é parte importante, justamente para conseguir implementar melhorias consistentes e também conseguir escalar a aplicação. Insistimos nesse ponto, pois com os serviços em nuvem que temos hoje em dia, como o Azure, o AWS, o IBM Cloud, o Google Cloud, entre outros, a aproximação do código com o ambiente é uma realidade. E agora chegou a vez de falar sobre segurança. Importante dizer que nossa lista não é em ordem de prioridade ou importância. Isto posto, não devemos nunca deixar de lado os aspectos de segurança de um sistema, principalmente quando lidamos com dados sensíveis. É realmente importantíssimo, ainda mais em aplicações web, onde grande parte dos sistemas precisam fazer tratamentos de informações que trafegam aí através de ambientes que devem ser seguros. Coisas como SSL, HTTPS, criptografia, autenticação, SQL injection, cross-site scripting, que é o XSS, são coisas que devem ser dominadas para quem trabalha com back-end. Vale lembrar que a segurança de uma aplicação não é simplesmente uma ferramenta na qual você escolhe utilizar ou não. Podemos dizer que a segurança, nesse sentido, é um esforço em grupo no qual todos os envolvidos em um sistema devem trabalhar para diminuir as fraquezas dos pontos de entrada dos usuários. E há muitos aspectos que devem ser considerados quando falamos de segurança de um sistema. Por isso mesmo, prometemos voltar aqui com mais vídeos falando especificamente sobre esse assunto. A próxima da nossa lista nós já falamos aqui no canal e é importante para qualquer desenvolvedor. Estamos falando de controle de versionamento, onde o mais utilizado atualmente é o nosso amado Git. Muito obrigada por isso, Linus. É verdade, pessoal, pode acreditar, sem saber trabalhar com controle de versionamento de códigos, posso arriscar dizer que seus dias como programador serão nada prósperos. Controle de versionamento, além de possibilitar o rastreamento do histórico dos commits, abre um leque grande de outras frentes de trabalho, como desenvolver em equipe, muitas vezes remotamente, e utilizar ferramentas de integração contínua e também de entrega contínua. Mas as vantagens são enormes. Com o controle de versão, você acaba ganhando rapidez nos processos, principalmente no Git, onde o repositório é descentralizado. Além de autonomia, criação de ramificações individuais e na facilidade de fusão das novas atualizações. Do ponto de vista de gestão, se ganha muito mais confiabilidade, redução de custos e produtividade. Então, pessoal, estude bastante sobre o Git e não esqueça de se aprofundar em algum workflow para o Git. Nós, por exemplo, recomendamos fortemente o Git Flow, mas é importante ter em mente que cada empresa pode adotar o seu próprio workflow. Falamos sobre versionamento de código e você notou que não é necessariamente uma skill para desenvolvedores back-end, mas sim para desenvolvedores em geral. Então, deu para perceber que existem muitas coisas além da web que
completam um profissional da codificação. Estamos falando aqui de técnicas e metodologias que estão presentes no dia a dia dos projetos de sistemas e que, sem dúvida, farão também parte da rotina de um programador back-end. Nessa lista estão coisas como TDD, integração contínua, métodos ágeis, como o Scrum e o XP Programming, além de arquitetura, criação de documentações e também APIs. Isso mesmo, tudo isso ajuda aí a moldar esse profissional e não necessariamente está ligado à área web. O desenvolvimento de APIs é um exemplo perfeito. As APIs são criadas e, na maior parte das vezes, codificadas pelos desenvolvedores back-end e não necessariamente serão consumidas no front-end. Ela poderá, por exemplo, ser consumida por outro sistema ou um aplicativo. E por último, vai uma última dica, que não precisa necessariamente ser uma skill, mas é muito importante que o desenvolvedor back-end focado em web tenha também conhecimento em front-end. Claro que isso não é para transformar o back-end em full stack, mas essa dica é importante uma vez que, num projeto, é necessário ser harmoniosa aí a relação entre o back e o front. E conhecer ao menos o beabá das stacks utilizadas no front-end ajudará deveras essa integração entre as partes. Então, pessoal, estude bastante sua linguagem de back-end, mas não abandone completamente o HTML, o CSS e o JavaScript. E aí, achou que terminou? Não! Temos uma dica bônus, que na verdade são skills extras que ajudarão nisso tudo que falamos aqui no vídeo, a formar você como um excelente programador back-end. Então, segura aí que vai uma listinha final. Primeiro, entenda bem os objetivos do sistema ou web app para poder criar aí a solução efetiva. Crie documentação, saiba construir, consumir e gerenciar as APIs utilizadas no projeto. Esteja envolvido na parte da arquitetura e também na área de análise dos dados utilizados. Seja responsável por organizar a lógica do sistema que está sendo executado em dispositivos diferentes. E agora vamos dar aqui algumas skills voltadas para o perfil. 1. Seja organizado e detalhista o quanto puder. 2. Pratique continuamente gerenciamento de tempo, planejamento e saiba priorizar o que é importante. 3. Tenha um espírito organizacional forte e melhore suas habilidades de comunicação com os seus pares. 4. Isso mesmo que ele falou, se possível, tudo isso não só escrevendo, mas também se comunicando melhor em reuniões, apresentações e afins. Pois é, gente, alguns vão dizer que é muita coisa, mas na verdade não é não. Ninguém sai 100% pronto desse jeito que falamos. As coisas devem acontecer de forma gradativa. Nós, como profissionais da codificação, somos seres que nos alimentamos continuamente de informação. Então, nossa formação como profissionais também deve ser dessa forma, aos poucos e continuamente. Então, as CDFs, esperamos realmente ter incentivado você a conhecer mais a fundo o desenvolvimento back-end. Nós dois somos fãs de carteirinha dessa área e gostaríamos muito de ver mais back-end sendo formados. A verdade é que as tecnologias de front-end são realmente muito mais atraentes e cativantes, mas o back-end é o coração de um sistema. Então, vamos sempre incentivar os devs a virem para o lado back-end da força. Então, galera, não esqueça de maratonar a playlist que criamos só para esse vídeo falando sobre outras tecnologias citadas aqui. O link tá aí embaixo na descrição. Esperamos que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Por isso mesmo, deixe o seu comentário aí pra gente, beleza? É isso aí, CDF. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau!